Bom dia, começando o nosso webinar. O áudio tá legal aí? Câmera ok? Bom dia, meu nome é Maíra, eu sou engenheira florestal com mestrado em Ciências Florestais no tema Restauração de Áreas Degradadas e Sensoriamento Remoto e doutora em Energia. Vamos começar se apresentando, então. Me apresentei, eu sou a Maíra, agora a Lu vai se apresentar. Então eu vou apresentar a Lu. A Lu é bióloga, ela é mestre em sensoriamento remoto e a Lu atua aqui na empresa há muito tempo nessa área de meio ambiente e também de energia. Ela participou de boa parte dos projetos que a gente vai apresentar aqui para vocês e ela também vai trazer boa parte dos conceitos aqui para vocês. Bem, gente, então o nosso webinar ele vai ser sobre sensoriamento remoto aplicado ao uso e ocupação do solo em faixas de servidão de linha de transmissão e linha de distribuição de alta tensão. Esse evento está sendo organizado pela Geoambiente, que é a empresa que nós trabalhamos. A Geoambiente ela é distribuidora oficial de Google Maps API e é distribuidor premier do Google Maps no Brasil. É uma empresa que já tem mais de 23 anos na área de geotecnologias. A Geoambiente já recebeu vários prêmios como melhor empresa de mapeamento, melhor empresa de soluções, maior impacto de negócios na área Google. Então, esse slide objetivo é só mostrar um pouco da história e das premiações da Geo. Aqui mostrando um pouco as nossas instalações, a nossa equipe. A nossa equipe ela é formada por um departamento, ela é distribuída num departamento de engenharia e desenvolvimento tecnológico, composto por 3 times para o desenvolvimento de projetos multidisciplinares. 3 times principais, que são sensoriamento remoto, o pessoal da equipe de meio ambiente e o pessoal de tecnologia da informação e de GIS. Aí a nossa equipe técnica é formada por mais ou menos 50 pessoas, todas elas têm formação superior e boa parte dos profissionais são mestres e alguns doutores também. Nosso time, nossa equipe, ela é bem multidisciplinar, é formada por profissionais de diferentes áreas. Eu, por exemplo, sou engenheira florestal, a Luciana é bióloga, nós temos geógrafos, geólogos, engenheiros cartógrafos, temos agrônomos, engenheiros ambientais, engenheiros civis e o pessoal do GIS-TI, da Tecnologia da Informação, que é basicamente os analistas de sistema e os desenvolvedores. A empresa é dividida nesses 2 grupos principais, que é o time de sensoriamento remoto e o time da tecnologia da informação. O time da tecnologia da informação tem um portfólio bem amplo na área de Google Maps, com soluções desenvolvidas tanto para empresas como para governos. E tem o pessoal do sistema de informações geográficas também. E aqui no time de sensoriamento remoto, a gente tem como grandes áreas e grandes projetos desenvolvidos os processamentos das imagens de satélite, os modelos digitais de elevação, os mapas de uso e ocupação do solo, que a gente vai falar aqui um pouquinho para vocês hoje, os estudos e modelagens de gestão e monitoramento ambiental, mapas de susceptibilidade, de risco, geológicos e geotécnicos. E aqui uma agenda do evento. Então, o que o evento trará? O que a gente vai mostrar? O que a gente vai apresentar durante o webinar para vocês?
Durante esse webinar, a gente vai trazer alguns conceitos para nivelar o pessoal que está assistindo. Esses conceitos, a Lu vai falar, acho que são 10 minutinhos, de forma bem prática, bem objetiva, bem aplicada. São 10 minutos. Ela vai trazer conceitos de sensoriamento remoto, conceitos de satélites, de imagens. Aí a gente vai trazer alguns cases falando do uso do Landsat, do Sentinel, do Cibers, RapidEye, Pleiades, ALOS, LiDAR e Radar. E a gente vai mostrar algumas diferenças e o porquê escolher determinados satélites, determinados sensores, determinadas imagens, em função das diferentes resoluções. Aí a gente trouxe aqui algumas principais, que é resolução espacial, espectral, radiométrica e temporal, que a Lu vai trazer os conceitos para vocês. Depois nós vamos falar de alguns aspectos relacionados à gestão de faixas de servidão. E aí, como aspectos, a gente trouxe alguns aspectos que a gente entende como principais, que são as ocorrências e o monitoramento de invasões nessas faixas de servidão, a identificação de indivíduos arbóreos isolados que necessitam de poda, que é outro aspecto também bastante importante, que boa parte das concessionárias vivenciam esse problema, essa questão, esse aspecto. Um outro aspecto é a questão do licenciamento ambiental. Aí a gente vai demonstrar um pouco e falar um pouco que o sensoriamento remoto ele pode ser usado tanto na fase de licenciamento prévio, nos mapeamentos que são realizados, na fase de apontamento de onde serão os levantamentos de fauna, na fase de identificação de onde tem os fragmentos florestais e junto com as atividades de campo, qual o estágio sucessional desses fragmentos florestais, a parte de identificação de áreas para fazer monitoramento de ruído, para fazer análise de qualidade de água, fazer campanhas faunísticas, etc. Então, o sensoriamento remoto, ele é usado como base e orientação na fase de licenciamento prévio, também na fase de licença de instalação, na fase de licença de operação e na fase de regularização dos empreendimentos já instalados. E a gente vai mostrar também como um dos aspectos o caso das queimadas. E aí, ao final do evento, a gente vai mostrar algumas aplicações, alguns cases, algumas soluções, também trazendo novamente alguns conceitos, mas aí é mais aplicado ainda, com relação a fazendo um link desses conceitos que a gente vai apresentar na primeira parte agora pela Luciana, a esses aspectos que a gente identifica como principais, e a gente vai trazer alguns casos práticos, algumas aplicações para vocês. Então, esperem até o final do evento. Agora, a parte conceitual são só 10 minutinhos. Depois a gente fala sobre os aspectos, a gente vai ter uma discussão aqui. Depois a gente vai para os cases. E durante o evento a gente vai estar lançando algumas perguntas. Não sei se a primeira já está aí no chat. E aí vocês vão respondendo. E também perguntas de vocês vão lançando as perguntas que a gente provavelmente não vai dar tempo para responder agora durante o evento, mas a gente vai responder todas elas por e-mail, tanto eu como a Luciana. E ao final a gente vai passar para vocês também os nossos e-mails de contato, caso vocês tenham questionamentos específicos. Então agora eu vou passar a palavra para a Luciana, para ela vai entrar na parte conceitual, são aproximadamente 10 minutos de apresentação. E daqui a pouco eu volto. Então tá. Então, gente, eu vou começar a falar um pouco dos conceitos de sensoriamento remoto, resolução espacial, resolução espectral, mas de tentar usar esses conceitos de forma bem aplicada para as análises ambientais, as análises dentro da área
que a gente de energia que a gente vai mostrar. Então, assim, só para ter um entendimento para todo mundo, o que seria o sensoriamento remoto? Então, o sensoriamento remoto seria qualquer informação que você capta do alvo, né? E sem ter o contato direto, pode ser por um satélite, um sobrevoo ou uma foto, mas que a gente não tenha nenhum contato direto com o nosso alvo, com a nossa informação, tá? Aí, e o que o sensor no satélite, no avião, ele vai captar? É energia refletida do alvo, que é essa energia do espectro eletromagnético. Você fala, nossa, né? Não, calma, é só para mostrar assim que o que a gente trabalha é a região da luz do visível, do infravermelho, que são os sensores ópticos, e o micro-ondas, que a gente tem informação de radar. Aí, cada alvo, ele reflete uma energia de formas diferentes, onde a gente vai ter curvas espectrais específicas para cada alvo. Então, aqui é um exemplo que a gente tem a vegetação, que ele tem uma curva característica, solo arenoso, vão ter uma outra forma de refletir a energia, água limpa, água turva também tem outra forma de refletir essa energia. E hoje a gente tem uma gama grande de satélites e sensores, então a gente tem uma gama grande de imagens. Então tem só para vocês terem uma ideia, a gente tem Worldview, Pleiades, que são dados com alta resolução espacial, tem Spot de média resolução e também tem as imagens de radar, né? Então, hoje a gente tem uma gama grande de informação, de dado desse tipo. E o que vai diferenciar? Qual vai ser a nossa escolha para um ou para outro dado? Então, a gente vai ter as resoluções. Aí, a primeira que eu vou mostrar é resolução espacial. Então, a menor, aqui é um exemplo, resolução do Landsat, que é de 30 metros, do IRS, que é um satélite indiano, e do ICONOS, que é de 1 metro de resolução espacial. E o que seria isso? A menor está meio deslocado aqui, mas a ideia é para vocês entenderem. No Landsat, a gente tem o pixel de resolução de 30 metros, que é a menor unidade que você tem de informação nas imagens. Então, 30 metros de resolução é o que o dado consegue observar no terreno. Então, numa área de 30 metros, vai estar a informação dentro do pixel. E isso, para um RS de 5 metros de resolução, seria aqui a menor unidade de 5 metros. E para o íconos é 1 metro de resolução. Então, essas são as diferenças de resolução espacial. E para outros dados, existem outras resoluções espaciais, tem de 200, de 100, isso muda. E aqui é um exemplo de como isso diferencia na imagem. Então, primeiro foto, a gente tem uma imagem com 0,5 metro de resolução espacial. Então, ela consegue ter uma nitidez do alvo. E para o mesmo alvo, mesma região, para 80 metros de resolução, a gente só vê pixels níveis de cinza diferente, sem conseguir dar um detalhamento para alguns alvos. Tá? Então, o que diferencia a resolução espacial é o detalhamento no alvo que você está observando. E a outra informação importante da imagem é a resolução espectral, porque
a resolução espectral está relacionada com o comprimento de onda que o sensor consegue detectar, né, e a quantidade de faixas. Aí aqui, só para ilustrar o que isso quer dizer. Né? Então, aqui a gente tem exemplos do Landsat 7, Landsat 8 e aqui o Sentinel. Qual é a diferença de comprimento de onda? Então, aqui, o Landsat 7 observa uma faixa maior nessa região em relação ao Landsat 8. E o também pode diferenciar é o número de bandas em que o sensor, o satélite, consegue captar. Então, aqui, o Landsat seria somente uma banda, e no caso do Landsat 8, a gente tem 2 bandas numa mesma região. Então, isso é uma mudança da resolução espectral do dado. Aí, aqui é só para ilustrar também que por que existem bandas diferentes, por que é importante a gente ter diferentes bandas que o satélite capta. Que a gente, para cada banda, ela é um alvo importante para um alvo específico. Então, por exemplo, a banda do vermelho, a gente usa bastante para mapear uso, mapear vegetação. O infravermelho próximo também, ela é importante para mapear a vegetação. A azul, por exemplo, está bastante relacionado com águas, então águas costeiras, mar, tem quando quer diferenciar algumas características de água, né? Então você usa a banda do azul. E tem o termal, né, que está relacionado com o calor que os alvos refletem. Então, tem cada uma das bandas, a gente utiliza para poder mapear um alvo específico, que está mais relacionado, tá? Então, por isso é importante ter uma resolução, dependendo do seu objetivo, da sua necessidade. Então, vai ter bandas diferentes, a gente tem necessidade de bandas diferentes. Aí a resolução radiométrica também é uma outra informação importante para o dado, na escolha do dado. E o que seria essa radiação radiométrica? É a capacidade do sistema sensor detectar as variações de radiância que ele recebe. E como isso funciona? Está relacionado aos níveis de cinza que a gente consegue observar na imagem. E só um exemplo para ver isso de uma forma mais prática, né? Como é importante a gente ter uma resolução, saber qual é a resolução radiométrica do dado. Aí um exemplo aqui nessa primeira figura, foto, é uma imagem com uma resolução de 11 bits. A gente consegue ter uma variação. Então, voltando só para o que é a resolução radiométrica, a quantidade de níveis de cinza que a imagem dada ele consegue entender. Aí, aqui no exemplo, é só para mostrar que um dado com 11 bits, a gente consegue ter uma diferença grande de alvos pelos níveis de cinza. Quando você vai para o último de 1 bit, você consegue ver o branco e preto somente. Então, nesse caso, a gente não diferenciaria nada, quase nada. Né? Então, a informação de resolução radiométrica, ela é importante para
para a informação do dado, né? Então, tem que ter, é uma informação que a gente precisa também ficar, prestar atenção. Outra resolução que é importante é a resolução temporal, que é a frequência que o satélite ou o sensor ele vai passar, vai imagiar o mesmo local. Então, isso tem satélites que passam a cada 16 dias na mesma região, pode ser de 2, pode ter de 1 dia e meio, isso varia. E essa resolução temporal, ela é importante, principalmente nos estudos de mudança de superfície, em estudos de monitoramento, isso geralmente é o que é importante, é o que a gente precisa olhar. Aí aqui também só para exemplificar, né, por exemplo, o Landsat, tem uma resolução temporal de 16 dias, o Spot de 26 dias, a VHRR, que é do NOAA, são de 6 horas. Então, dependendo do objetivo do seu trabalho, se ele pode esperar um pouco mais de dias para passar na mesma região, a gente pode escolher um, mas dependendo do trabalho, não, é importante ter uma frequência maior de passagem. Aí agora a Maíra vai continuar, e acho que é isso. Depois, qualquer coisa, vocês escrevam aí. Então, cumprindo o planejamento, a agenda que a gente colocou, agora a gente vai falar um pouco sobre alguns aspectos de gestão de faixa de servidão. Nós apontamos alguns desses aspectos, por exemplo, o caso de invasões, o caso identificação das invasões, acompanhamento dessas invasões, o caso de identificação de indivíduos arbóreos isolados, o caso da ocorrência de queimadas ao longo dessas faixas de servidão. Aí, essa figura aqui, ela traz um exemplo de invasões, né? E também da identificação de indivíduos arbóreos isolados. Depois eu vou falar um pouco desse case, mas a princípio é só para ilustrar alguns dos aspectos que a gente vai falar durante a apresentação. Outros aspectos relacionados, a gente tem o licenciamento ambiental, como eu falei para vocês, a gente pode trabalhar tanto no caso de licenciamento prévio, licenciamento de instalação, licenciamento de operação e a regularização de empreendimentos que já estão em operação, então é o que a gente chama de LO corretiva. Essa figura ela traz um exemplo de vetorização de área de preservação permanente, que é essa hidrografia aqui em azul. A gente tem a faixa de segurança, que é essa linha amarela, e no meio a gente tem a linha de transmissão. E a partir dessa vetorização da hidrografia, a gente editou e mapeou as áreas de preservação permanente. Então, aqui é para identificar o que eu tenho de área de preservação permanente dentro da minha faixa de segurança. Esse é um exemplo que a gente também vai falar um pouquinho mais para frente. A gente tem também o caso de manutenção, onde a gente tem ferramentas que são úteis e necessárias à gestão de equipe de campo. Essa equipe de campo ela pode estar trabalhando com atividades diversas relacionadas à linha de transmissão e relacionadas à poda, relacionado à logística, à manutenção dessas estruturas. Então, essa ferramenta de gestão de equipe de campo, ela contém tanto o planejamento das atividades, como a execução das atividades, como a emissão de relatórios pós-execução de atividades, além de ter uma base de acesso, então como que eu chego mais fácil a determinada estrutura para realizar a manutenção. Então, são algumas atividades e algumas ferramentas relacionadas à manutenção e que usam
características de uso do solo dessa faixa de servidão e entorno, nesse caso. Aí é que a gente tem um exemplo de uma ficha de campo que é gerada de uma atividade de, de, de gestão de equipe ou de manutenção. E nós colocamos aqui para vocês 5 aspectos relacionados à gestão de faixa de servidão. Os 5 aspectos que a gente colocou, que são identificação e acompanhamento de invasões, identificação de indivíduos arbóreos isolados para necessidade de poda, o caso de queimadas, que a gente vai falar daqui a pouquinho, o caso de licenciamento ambiental e o caso de manutenção, são os 5 aspectos que a gente apontou. Durante a apresentação, eu gostaria de pedir a vocês que escrevam aí no chat outros aspectos que no dia a dia de vocês, na realidade do trabalho de vocês, no caso do pessoal que está assistindo que é de concessionárias, que vocês apontem outros aspectos que são problemas que vocês identificam como gestão de faixa de servidão, além desses 5 que a gente está colocando. Porque esses 5 que a gente está colocando, a gente já tem material para próximos webinars. No entanto, a gente sabe que existem outros, e a gente queria entender um pouco o que vocês, público, relacionado ao assunto, identificam como aspecto da gestão das faixas de servidão, além desses 5. Aí vocês vão escrevendo aí que a gente vai captando as informações que vocês vão colocando. Como alguns cases e soluções, a gente vai apresentar então agora cases e soluções com a parte conceitual e também demonstrando aqueles satélites que a gente colocou no começo. Então, diferentes cases, a gente usa diferentes satélites, diferentes imagens, diferentes sensores, e para atender diferentes objetivos relacionados aos aspectos que a gente colocou. A gente tem um case aqui que é de regularização do sistema elétrico de transmissão da empresa CPFL. Nós fizemos o trabalho, tem um mapinha aqui embaixo, de boa parte do estado de São Paulo, equivale a mais de 50% do estado de São Paulo, uma área de abrangência de 117.500 quilômetros quadrados. O que a Geoambiente fez? Nas áreas das faixas de servidão de todos esses ativos da CPFL, a gente fez um mapeamento de uso do solo e a gente fez a delimitação, o mapeamento das áreas de preservação permanente. Teve também um levantamento amostral de campo para a identificação e caracterização da vegetação que ocorre nessas faixas de servidão. E a gente trabalhou tanto com linha de transmissão como linha de distribuição de alta tensão nas áreas rurais. Esse trabalho, ele foi um trabalho que orientou a regularização do sistema elétrico do grupo CPFL, dessa parte aí que eu estou mostrando no mapa para vocês. Inicialmente, o que foi esse trabalho? Primeiramente, todas as concessionárias elas têm uma base vetorial dos seus ativos. E essa base vetorial, ela tem as subestações, ela tem as linhas de transmissão, ela tem as linhas de distribuição de alta tensão e todos os demais ativos. Aqui, para vocês terem um exemplo, em azul, a gente tem uma linha que é o vetor original que a gente recebeu, e quando a gente fez o ajuste com base nas imagens ortoretificadas, o lugar correto onde ela passa é essa linha vermelha. Então, ela teve um deslocamento para a direita. Nessa segunda figura, que é a B, a gente tinha essa linha azul como original, bem mais retilínea, sem muitos contornos, sem muita angulação, sem muito vértice. E, após a edição, com base na imagem ortoretificada,
é essa linha em vermelho, então tem um refinamento muito maior. Então, com a realização de empreendimentos, né, sem inicialmente fazer esse ajuste desses vetores. Então, o primeiro passo, quando a gente recebeu essa base vetorial, foi fazer esse ajuste com base nas imagens ortoretificadas. E aí vocês podem ver o grande deslocamento que deu. E a gente fez isso para mais de 50% do estado de São Paulo. O segundo passo, base vetorial ajustada, vamos fazer o mapeamento do que tem nessa faixa de segurança. Então, o que eu tenho nessa faixa de segurança? A gente montou essa legenda, dividida em floresta, cerrado, formações pioneiras, outros e massa d'água. A partir dessa legenda, a gente fez todo o mapeamento, como pode ser visto aí na figura, um exemplo. A gente fez todo o mapeamento de tudo que ocorre nessa faixa de segurança. Nesse exemplo aqui, a gente pode ver em rosa a grande maioria, que são as áreas já antropizadas, e a gente tem vegetação em 3 estágios sucessionais, tanto no estágio inicial, como no estágio médio, como no estágio avançado. Então, a gente criou um mapeamento de uso e ocupação do solo nessas faixas de segurança, faixa de servidão. Uma outra etapa foi o mapeamento das áreas de preservação permanente. Então, aqui a gente traz um exemplo de hidrografia. A gente fez o mapeamento de toda a base hidrográfica que tinha próximo às faixas de servidão. Esse mapeamento de APPs, ele é feito com base em outros dados secundários e também na edição manual, feito pela nossa equipe de analistas. E a partir desse mapeamento dessas áreas de preservação, de acordo com a lei ambiental vigente, agora a gente tem um novo código, então a gente faz, a partir da nascente, quanto tem que ter de área de preservação permanente. Se for um rio até 10 metros de largura, quanto que tem que ter de área de preservação permanente? Então a gente fez todo esse mapeamento de área de preservação permanente ao longo, esse exemplo de hidrografia, para identificar qual uso também que eu tenho nessa área de preservação permanente na minha faixa de servidão. Além dessas atividades de escritório, a gente faz uma validação em campo, porque a gente faz um mapeamento e o quão esse meu mapeamento ele é verdadeiro e corresponde ao que eu vou ver em campo. Então, além do mapeamento, a gente vai a campo, coleta alguns pontos de validação e a gente traz esses relatórios de campo para cada um dos pontos que são validados. Então, aí na ficha de campo a gente tem um exemplo de um ponto que foi verificado, a foto desse ponto, e ali na descrição não está dando para enxergar, mas é o que eu vi lá, qual é a vegetação, qual é o estágio sucessional dessa vegetação, se tinha alguma APP por ali, se não tinha APP. E ali na parte de cima dessa ficha de campo eu tenho os dados, quem foi o técnico que fez essa identificação, qual o número do ponto, a data que foi feita a coleta, o nome da foto, qual o município que ele foi, qual o datum, projeção, latitude, longitude. Então aqui na parte de cima eu tenho também algumas informações. E fica muito mais fácil com uma ferramenta, né, eu ir fazer essa validação em campo, porque eu levanto os dados de forma mais otimizada, porque eu não preciso ir com um tablet, um GPS, uma máquina fotográfica e uma ficha para fazer as anotações. Eu vou com uma aplicação mobile, eu coleto todas essas informações, chegando no escritório eu descarrego isso e configuro os meus relatórios. Então, fazer essa validação de campo com uma ferramenta otimiza muito o meu trabalho. A gente vai ver isso daqui a pouco. Então, todos esses dados, eles são cruzados. Essas informações sistematizadas, elas vão para uma base de dados GIS. Essa base de dados, ela vai ter os vetores que são dos empreendimentos que são passados pelo cliente.
A gente vai ter toda a caracterização da vegetação na faixa, de acordo com todos os estágios sucessionais. A gente vai ter o mapeamento das áreas de preservação permanente. A gente olha também através de dados secundários, por exemplo, a existência de áreas prioritárias para conectividade, área prioritária para conservação ao longo dessas faixas. A gente identifica se tem unidade de conservação, se não tem unidade de conservação. Então, a gente monta uma base toda estruturada e georreferenciada. Essa base GIS, a gente, ao final do trabalho, a gente disponibiliza isso para o cliente. E o cliente ele vai repassar essa base para o órgão ambiental. Essa base normalmente é formada por arquivos vetoriais, tanto Shape como KMZ. E essa base, ela vai para o caso de São Paulo, vai para a CETESB, e a CETESB visualiza essas informações na sala de cenários, que é uma outra solução que a gente desenvolveu para a CETESB, que é uma sala onde os gestores ambientais eles abrem todas as informações vetoriais, shapes, para visualizar e para facilitar a gestão deles na fase de licenciamento e no julgamento, análise e tudo mais. Então, a gente já disponibiliza uma base vetorial para facilitar essa análise do órgão ambiental, além dos relatórios que são entregues também em formato texto, em formato PDF. Um outro case que a gente trouxe para vocês é o cadastro de invasões em faixas de servidão, onde a gente fez esses memoriais descritivos, a gente elaborou tanto plantas como memoriais descritivos sempre em sistema de informações geográficas, realizado a partir de um levantamento aerofotogramétrico, em escala 1 para 10.000. Então, a partir desse levantamento aerofotogramétrico, a gente fez o mapeamento de todas as invasões e de todos os indivíduos arbóreos isolados. Esse trabalho ele foi feito para a CETEP e ISA, numa linha de transmissão específica, que é a Pedreira Anhanguera. E aí, por trechos, a gente ia gerando essas plantas e esses memoriais descritivos. Um outro case que a gente trouxe para vocês é o mapeamento e caracterização de APPs quanto a fitofisionomias nas faixas de servidão. A gente fez o mapeamento e a caracterização das áreas de preservação permanente e dentro dessas áreas de preservação permanente, qual a fitofisionomia que está presente. Esse trabalho foi feito para a CHESF, uma área mapeada de quase 2.500 quilômetros de extensão e em 5 estados brasileiros. Esse trabalho ele foi feito por videografia, que tem esse aviãozinho aqui que fez o sobrevoo, e aí a gente gerou e processou as imagens para usar nesse nosso mapeamento e na caracterização. Atualmente, a gente está fazendo um trabalho que é para todo o Nordeste do país, onde a gente está mapeando toda a ocorrência das faixas de servidão. E aí é um trabalho que é para todo o Nordeste, é muito parecido com esses que eu acabo de apresentar para vocês, mas é para todo o Nordeste e para todas as linhas de transmissão. Então é um trabalho muito mais robusto. A gente faz o mapeamento e também está olhando toda a base de hidrografia, de rodovias. Então tem uma base bem consistente de análise. Um outro trabalho que a gente realizou e que tem a ver com o assunto aqui que a gente está conversando é o levantamento fundiário, que foi feito em faixas de servidão, onde a gente usa o sensoriamento remoto como base de análise e orientação para as atividades de campo. Então, a gente tem aqui a linha, que é a linha de transmissão picada,
ela, aqui na figura do lado direito, ela tá desenhada onde ela passa, e aqui a figura do lado esquerdo a gente tem em 3D as torres e as linhas. A Geoambiente fez para Votorantim o levantamento da situação fundiária de todas as propriedades que ocorrem, que existem ao longo da faixa de servidão de passagem. Aí esse projeto especificamente ele envolveu cadastro físico dessas propriedades, avaliação patrimonial, a gente fez um cadastro socioeconômico com todos os proprietários, e aí a Geoambiente foi responsável também por apoio e negociação de servidão de passagem e instrução do processo para solicitação de DUP, que é a Declaração de Utilidade Pública. Um outro exemplo é um projeto da Centro-Oeste relacionado à gestão e planejamento para a faixa de servidão, onde nós fomos responsáveis pela gestão ambiental da linha de transmissão de 345 kV Furnas Pimenta 2, aqui já na fase de operação. Então a gente usou o sensoriamento remoto para N coisas, e aqui estão destacadas algumas que a gente identifica como as principais, que foi para fazer a parte de levantamento de acesso às torres, que é essa figura aqui, que tem essa linha vermelha, em amarelo a gente tem as torres. Para fazer a parte de análise de ocupação na faixa, que a gente fez mapeamento de uso e ocupação, para identificar os indivíduos arbóreos isolados para solicitação de supressão, para ver a parte de supressão de vegetação exótica também, para definir pontos de monitoramento de campanhas de avifauna, de campanha de monitoramento de ruído, para fazer o acompanhamento do plano técnico de recomposição florestal, para verificar junto ao DNPM se tinham áreas de bloqueio minerário e para avaliar processos erosivos. E aí aqui do lado direito tem um exemplo de ficha de campo também gerada a partir da visita. E aqui mais um exemplo de otimização, de não ter que ir para campo com GPS, com tablet, com a máquina fotográfica e com a ficha de campo. Então a ferramenta sendo única, fornecendo todos esses utensílios numa mesma ferramenta e me gerando um relatório organizado, gera vantagens tanto nas atividades de campo como pós-campo. Aqui um outro exemplo, que é o mapeamento de criticidade à queimada. É um projeto de pesquisa e desenvolvimento que a gente tem junto à Taesa. Esse projeto, ele refere-se a um estudo de ações para mitigar os riscos de desligamento das linhas por queimada, e também ele objetiva avaliar os métodos de manutenção que são usados hoje nas faixas de servidão. A gente sabe que a queimada por si só, ela é um problema, mas ela passa a ser um problema maior a partir do momento que ela desliga a linha. Isso tem várias consequências. Então, a gente está estudando ações para mitigação dos riscos de desligamento. Para entender esses riscos, a gente está desenvolvendo uma modelagem, e a gente tem uma área de estudo, que é aqui no estado do Piauí, que é uma área que tem grande ocorrência de desligamentos. A gente escolheu essa área de estudo para isso. A gente está analisando, nesse nosso estudo de caso, nessa nossa área piloto, a gente está construindo a modelagem. Para construir a modelagem, a gente está analisando quais são as variáveis dessa modelagem. E para compor as variáveis dessa modelagem, a gente está vendo quais são os insumos que têm o melhor custo-benefício para alimentar essa minha modelagem. Para analisar esses insumos, a gente está usando, como a Lu falou no começo,
diferentes sensores com diferentes objetivos, com diferentes custos, porque a gente tem a questão custo aqui também. Então, a gente está usando como insumo gratuito o Landsat e o Sentinel, que a gente está experimentando aqui para compor as nossas variáveis. A gente está experimentando um outro sensor óptico, que é o Pleiades, que é esse primeiro aqui. A gente consegue ver a linha aqui em vermelho, as faixas de manutenção, exatamente o desenho da torre. Esse segundo, que é o radar, que a gente pode ver que tem a banda X e a banda P. A banda X, que eu pego a copa das árvores, e a banda P, que eu pego o solo, então eu consigo identificar a altura das árvores. Isso tem muito a ver com a ignição, o poder calorífico das espécies que ocorrem ali naquela faixa, que está sendo parte da nossa análise. E aqui, mais ao lado direito, eu tenho um exemplo do LiDAR, que a precisão dele é maior do que a do radar, que é esse anterior. Mas ele também me fornece o modelo de superfície e o modelo de terreno. Então, também me fornece essa informação de altura dessa vegetação que ocorre nessa faixa de servidão. Aqui são alguns exemplos relacionados, alguns insumos ou produtos relacionados a esse projeto de mapeamento de criticidade à queimada. Então, a gente vai identificar ao longo dessa linha quais são as áreas mais críticas à ocorrência de queimada e o quão mais críticas elas são. Para a definição disso, a gente tem todos esses insumos de sensoriamento remoto, todos esses sensores, todas essas análises e tratativas de diferentes insumos, e também tem a parte das campanhas de campo para validar o que a gente está vendo no sensoriamento remoto. Então, em campo, a gente tem a parte de identificação de espécies, está sendo feito várias campanhas de inventário florestal, várias campanhas de meio físico também, que analisam questões relacionadas a relevo, a questões climáticas, microclimáticas com relação a clima, temperatura, direção do vento, umidade relativa. Tudo isso a gente vai ver de que forma pode validar as informações mais regionais que a gente usa via sensoriamento remoto. E aqui do lado direito é só para mostrar um pouco a complexidade dessa modelagem que a gente está trabalhando para gerar ao final esse mapeamento de criticidade a queimado dessa linha, dessa área piloto, e para desenvolver essa metodologia para que seja posteriormente adaptada e replicada para outras áreas, mas hoje a gente está desenvolvendo ela para essa área específica. É uma área onde a gente tem Cerrado, Caatinga e tem também a região de ecótone entre as duas, o que dá mais complexidade ao nosso trabalho. E aqui eu trago uma solução que surgiu a partir das nossas demandas internas de atividade de campo, porque assim, se eu, Maíra, engenheira florestal, vou para campo com meu tablet, GPS, minha planilha de campo, eu vou fazer anotações e gerar relatório com as minhas características. Se a Luciana, bióloga, mestre em sensoriamento, for para campo, com o tablet, GPS, máquina fotográfica, planilha de campo, para ver a mesma coisa que eu no mesmo lugar, ela pode ter observações diferentes. Então, a gente tentou desenvolver uma ferramenta para equalizar um pouco essas visões e padronizar essas observações. Então, assim, se for a Maíra, se for a Luciana, se for o José, se for o Mané, a forma de anotação, o que anotar, vai ser mais padronizado. E também quando a Maíra volta de campo, ao invés da Maíra passar 2 semanas configurando um relatório, ela vai passar 4 dias. Então a gente tentou desenvolver uma ferramenta para otimizar internamente as nossas atividades e os nossos resultados, e melhorar também a qualidade desses resultados. Aí a gente vai mostrar aqui para vocês o Go Field Collector. É uma ferramenta que hoje
ela, além de ser de uso interno nosso, ela está sendo comercializada. Ela tem a versão mobile e a versão web. Então, eu tenho o espaço para levar para campo. Eu posso instalar tanto no meu celular como no meu tablet, e a gente tem também a versão mobile, que é onde eu posso visualizar os pontos que eu fui a campo, e ele gera um relatório ao final, que aqui a gente tem um exemplo de um relatório. Como conclusões, gente, o objetivo do evento foi mostrar para vocês um pouco, inicialmente, a parte conceitual aplicada, que foi o que a Luciana falou para vocês. Então, mostrar conceitos, mas de forma aplicada. Para que servem esses conceitos? No fundo, é para eu escolher qual o melhor insumo de acordo com o meu problema, com a minha questão do que eu preciso resolver. A gente viu que tem N possibilidades de sensores, de imagens. A gente tem gratuitos, não gratuitos, tem alguns mais baratos, tem valores relativos, intermediários, valores mais altos. O que vai me fazer escolher qual desses produtos que eu preciso para resolver o meu problema? Eu preciso saber a resolução espacial, resolução espectral, resolução radiométrica, resolução temporal desses insumos, quanto que eu tenho de dinheiro para fazer esse serviço e o que eu preciso obter como resultado. E não é para que vocês saiam daqui sabendo qual insumo escolher, mas sabendo que eu preciso entender essas variáveis, entender essas características para escolher o insumo. E é mostrar um pouco que o sensoriamento remoto aplicado à gestão das faixas de servidão, ele pode e traz benefícios. Ele é um aliado, ele é um apoio, ele é complementar, ele traz benefícios. Com relação à qualidade dos dados que eu utilizo, aos resultados que eu vou gerar, aos relatórios que eu vou gerar, ele me traz uma otimização de tempo, ele me traz uma homogeneização e otimização na qualidade dos meus resultados. Então, usar o sensoriamento remoto, eu consigo homogeneizar e otimizar os meus resultados gerados. E não é uma novidade, não é uma surpresa, essa melhoria na qualidade e essa homogeneização do trabalho e a espacialização do meu trabalho gera uma maior segurança na análise do meu trabalho pelo órgão ambiental. E, querendo ou não, o órgão ambiental ele vê onde você foi, eu tenho a coordenada geográfica do ponto, quem fez o trabalho, é como se fosse uma evidência de um processo de auditoria. Então, para o órgão ambiental, ele se sente muito mais seguro e pode ganhar tempo na análise do seu produto. E já queria deixá-los avisados sobre um próximo webinar. Esse próximo webinar, o tema dele vai ser relacionado a licenciamento ambiental de linhas de transmissão e distribuição de alta tensão. Provavelmente ele vai ter essa mesma estrutura, ele vai ter uma parte conceitual, ele vai ter uma parte de problemática, ele vai ter uma parte de cases. E ele está previsto para ocorrer em outubro de 2017. Então, vocês que participaram desse evento automaticamente serão convidados para o próximo. E a gente vai, além daquela pergunta que eu falei para vocês no começo, sobre outros possíveis temas e aspectos que vocês relacionam importantes com relação à linha de transmissão, dentre os 5, quais que vocês identificam como mais importantes? A gente lançou uma pergunta aí também, dentre esses 5. A princípio, dentre os 5, a gente já pôs licenciamento ambiental. Esse vai ser o próximo evento. Aí, dependendo do que vocês falarem, para a gente programar os próximos webinars.
Aqui tem o meu contato, eu sou Maíra Dzedze, tem o meu e-mail, tem o e-mail da Luciana Satiko Arasato também. E caso vocês tenham perguntas, questionamentos, observações, alguma coisa para falar, por favor, se comuniquem com a gente, tanto eu como a Luciana estamos à disposição para a gente conversar. Agora não vai dar tempo, porque a gente está com 1 hora já de webinar, que era o nosso objetivo. Mas assim, eu agradeço a participação de todos vocês e vamos aguardá-los no próximo webinar. Aguardamos vocês então no próximo webinar a ocorrer em outubro, sobre o tema licenciamento ambiental. E sobre esse webinar que acabou de acontecer, gente, caso tenham dúvidas, sugestões, esclarecimentos, tanto para mim, Maíra, como para a Luciana, vocês escrevam para a gente vai compilar tanto o que vocês escreveram aqui no chat, que a gente viu que tem várias perguntinhas, como depois. Então, conversem com a gente, vamos nos comunicando por e-mail, e qualquer coisa a gente está por aqui, tá bom? Tchauzinho, até mais.